do bem-estar físico. Tanto que existem várias reportagens, né, está sempre na mídia, faça atividade física. E dentro de todas as atividades físicas, a corrida, nos últimos 40 anos, ela teve um aumento em todo o mundo. Por quê? Né? Por quê? Por causa da facilidade da sua prática, né? Por também os benefícios da saúde e pelo baixo custo. Só que igual a gente estava falando aqui com o Cleiton, esse baixo custo é relativo. Por quê? Porque nós precisamos de alguns cuidados para que essa prática, né, ela também não venha a provocar lesões. Que aí nós vamos discutir algumas coisinhas que são importantes em relação à distância, em relação ao tempo de descanso entre um treino e outro, ou atividades concomitantes, né? Ou seja, aquela pessoa ela só não faz a corrida, mas ela pode jogar futebol, ela pode fazer uma musculação. Então, essas associações, o tipo de tênis, onde ela vai correr, se é gramado, areia, se é asfalto. Então, isso tudo é importante a gente ter o controle para que essa atividade ela seja só benéfica, a gente fique só com os benefícios e não fique tendo problemas com lesões. Bom, aí eu elenquei algumas dos efeitos benéficos da corrida, né? Ou seja, melhora a sensibilidade da insulina. Isso é importante, por quê? Porque aqueles indivíduos que têm uma predisposição a diabetes ou já têm, então elas se englobam, se encaixam bem na corrida, porque vai ocorrer uma melhora da utilização da glicose, ou seja, a glicose no sangue ela vai cair, porque o músculo vai ter a capacidade de utilizar melhor essa glicose e isso vai baixar os índices glicêmicos. Como também a gordura corporal, não triglicérides, o LDL, que é o colesterol ruim, e o colesterol total. Concomitante a isso, vai acontecer também um aumento da massa magra e a massa óssea, que é uma atividade física, então vai exigir do sistema muscular e do sistema esquelético. Também vai acontecer a redução da pressão arterial e se a gente englobar, somar todos esses efeitos benéficos, o que vai acontecer? Uma melhora na qualidade de vida, que eu acho que é isso que todo mundo busca quando começa a correr. Ou com algum objetivo, né? Ou para alguma doença que já exista, ou para melhorar a qualidade de vida. Bom, então dentro da saúde existem 3 níveis de prevenção e a corrida ela vai se encaixar nas 3. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o que é uma prevenção primária? Quando eu tenho alguma patologia pré-existente, por exemplo, pressão alta, diabetes, obesidade, né, o excesso de peso, sobrecarga, eu tenho um problema já instalado. Então eu vou tratar com a corrida. Então ela entra como tratamento. Então é uma prevenção primária, né? Prevenido, na verdade, desculpa, prevenido. Secundária é quando ela trata. Então ela pode ser utilizada para tratar, ela pode ser utilizada para prevenir o aparecimento da obesidade, da diabetes, da pressão alta. E na terciária por quê? Porque depois que eu tratei, eu posso continuar com a corrida para prevenir o aparecimento de novo. Que essa patologia ela volte, ou seja, que a obesidade volte, que a pressão alta volte, que a diabetes volte. Então ela pode ser tanto para prevenção, quanto para o tratamento, quanto para evitar a recidiva. Então a corrida ela se encaixa bem nos 3 níveis de prevenção dentro da saúde. Deixa eu passar. Bom, mas como toda atividade física, existem fatores de risco, né? Então, o que acontece? O que acontece é que há uma sobrecarga, principalmente dos membros inferiores, né? Joelho, quadril, tornozelos e pés. E um acometimento grande no joelho lá também acontece várias lesões de joelho, como disfunção patelo-femoral, lesões de menisco, entre outras. Né? Então, existe também uma grande discordância na literatura em relação à incidência dessas lesões no corredor amador. Então, ela varia entre 19 a 79, mas tem pesquisas que vão de 25 a 90% de incidência de lesões em indivíduos. Existem alguns fatores, que agora a gente vai falar, que predispõem o indivíduo a ter esse tipo de lesão e que faz com que a incidência da lesão seja tão alta assim. Então, vamos lá. Efeitos extrínsecos. O que são efeitos extrínsecos? São aqueles que não são relacionados com o corpo, são relacionados com a prática da corrida, né? Então, por exemplo, erros no planejamento e de execução do treinamento, como intensidade, frequência, duração, descanso,
Isso é importante, por quê? Porque quanto maior a intensidade do treinamento, quanto maior a frequência do treinamento, quanto maior a duração do treinamento, né, menor o descanso, uma periodização inadequada, que é o tempo de você fazer atividade e descansar, fazer atividade e descansar, ou alternar uma atividade aeróbica e uma anaeróbica. Isso é importante porque, se você aumentar tudo isso, a chance de lesão vai aumentar consideravelmente. Então a gente sempre tem que ter isso em mente e sempre saber do seguinte limite. Então nós temos que ter um limite, né? Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, para um corredor amador, recreacional, em média, nas pesquisas que a gente se utilizou, por exemplo, a Júnior ali, 2012, em média, ele corre 35 km por semana, a velocidade média é de 10 km por hora, e ele sempre tem na mente provas de 4 a 16 km como objetivo, né? Então, por que eu escrevi aqui? Porque esse autor, ele deu ênfase mais na distância, como sendo a distância percorrida semanal, como um grande fator de risco para lesões e para lesões. Então, qual é a diferença? Por exemplo, num corredor profissional, aqui vai para 200 km, aqui a velocidade média dele é em torno de 19 a 21, né? E a prova-alvo dele é 42 km. Então, existe uma grande diferença entre o corredor profissional e o corredor recreacional pela intensidade do treinamento, de todo o trabalho que é feito com esse indivíduo. Bom, continuando. O tipo de superfície, isso é importante também. Por quê? Areia, asfalto, grama, concreto. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, a areia vai absorver mais o impacto do que o asfalto, né? A grama vai absorver mais o impacto do que o asfalto. E a grama vai absorver mais do que o concreto. Então, o tipo de piso onde se corre é importante. Por quê? Porque existem certas superfícies que vão ajudar a absorver o impacto e outras vão aumentar esse impacto. Então, isso é importante e isso é um fator de risco também. Tipo de percurso, declive, tortuoso, plano, regular. Então, isso também interfere nas lesões por conta do tipo de percurso que vai ser percorrido, né? O tipo de calçado, isso é uma coisa muito importante, porque muita gente chega na clínica e fala assim, olha, eu tenho uma pisada pronada, eu tenho uma pisada supinada, mas o grande importante do tênis é o amortecimento dele e ficar sempre de olho na durabilidade. Por exemplo, se a gente pegar mais ou menos uma média lá, se corre 35 km por semana e o tênis ele tem uma durabilidade entre 500 e 800 km, então a gente vai fazer uma média por semana de quanto esse tênis vai durar. Ou seja, o tênis, quando ele perder a capacidade de absorver o impacto, ele ainda vai estar em boas condições visuais, mas isso não quer dizer que ele está fazendo o efeito desejado, né? Então, o que é importante também nisso aí em relação ao peso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem 87 quilos, então o tênis, para mim, ele vai ter uma durabilidade menor. Se eu sou mais leve, né? O tênis vai ter uma durabilidade um pouco maior. Então, isso também. Então, são vários fatores. A corrida, ela envolve vários fatores. Não existe um trabalho que fale assim, falta de alongamento da lesão. Ou um tênis ruim da lesão. Na verdade, é a soma. É o tênis ruim, é a falta do alongamento, é a distância semanal exagerada, é a intensidade exagerada, é a falta do descanso. Então, é uma soma que vai levar o indivíduo a ter um problema. Tá? Por exemplo, em relação à alimentação também, aquilo que a gente estava falando, que a gente vai falar também da importância da alimentação e da importância do profissional, aqui no caso o nutricionista, está acompanhando. Por quê? Fisioterapia vai ficar com a parte física, o nutricionista com a parte nutricional e o médico com alguns exames e também alguma avaliação. Então, cada um atuando na sua área. Então, a gente não pode. O cardápio que serve para mim não serve para o Celso, que não serve para o Cleiton. Então, cada um tem uma exigência, cada um tem um treino semanal diferente. Então, é importante adequar isso. E a falta de nutrientes também vai levar a alguns problemas. E também o aumento também e a redução da intensidade do treino vai levar ao ganho de peso, né? E aquilo que eu falei também, prática concomitante de outras atividades, principalmente os homens, né? Além da corrida, por exemplo, praticar o futebol. Então, existe corrida também no futebol.
futebol existe também essa sobrecarga, então a gente precisa avaliar, por exemplo, se eu correr hoje, amanhã eu vou jogar futebol, depois amanhã eu vou correr. Então, esse excesso que a gente comete é que acaba gerando lesões. Né? Agora, o que são fatores intrínsecos? São fatores que, na verdade, dizem respeito ao nosso organismo. Então, por exemplo, alterações biomecânicas, né? De pés, tornozelos, calcâneos, tíbios, joelho e assimetrias no comprimento dos membros. Isso é uma coisa que acontece bastante também, a gente vê com uma certa frequência, a discrepância. Eu tenho um membro 2 centímetros maior do que o outro. E isso leva a uma alteração na mecânica do quadril, do joelho e a sobrecarga de um lado. Em relação ao tornozelo, que a gente vê bastante o tornozelo valgo, principalmente nas mulheres, o joelho valgo, né? E no homem o varo. Então, isso tudo são alterações que também, em um grau exagerado, já vão predispor o indivíduo. Aí esse indivíduo, vamos supor, uma mulher, ela tem gênio valgo, aí ela está com sobrepeso, aí ela usa um tênis inadequado, nunca fez atividade física, não alonga, não aquece, não desaquece. O que vai acontecer com ela? Sobrecarga do joelho excessiva, começa com tendinite da parte do gigante, tendinite no tendão do quadríceps, disfunção patelo-femoral e, consequentemente, artrose lá na frente. Então a gente tem que prevenir isso, né? Então a flexibilidade é importante também, a gente ter o equilíbrio, a gente fala sempre em equilíbrio muscular, posterior, anterior, né, quadríceps em relação ao posterior, que é onde é uma região que na corrida dá muita lesão. Por quê? Porque se a gente parar e observar a dinâmica e a biomecânica da corrida, o indivíduo normalmente ele corre na ponta do pé. E isso faz com que a carga sobre a panturrilha seja imensa. Então, ela normalmente é um músculo que é frequentemente lesionado, inclusive o tendão também. Então, nós temos que dar uma atenção, sabendo disso, dar uma atenção um pouco melhor no alongamento, né? E não observar sempre isso para que essa sobrecarga não gere uma lesão no músculo, não gere uma lesão no tendão, né? Histórico de lesões. Isso aqui é importante também, que foi um ponto que nessa pesquisa ele pontuou, Júnior, que é o seguinte, que as lesões prévias, né? Por exemplo, eu sei que eu tenho uma lesão muscular no reto femoral. Então, essa lesão prévia já é uma predisposição a ter uma lesão. Então, eu preciso fazer tudo aquilo que a gente estava falando sobre um pouquinho já de minimizar os fatores de risco para que essa lesão ela não me atrapalhe na minha prática de atividade. Bom, aqui aquilo que eu já estava explicando, né? Que determinadas pessoas já têm um desequilíbrio e esse desequilíbrio com a corrida acaba gerando lesão. Por exemplo, a pronação do pé, rotações internas do membro inferior como um todo. Aí fala assim para mim, a culpa disso aí tudo é da onde? É do joelho lá, ó, que está sofrendo? Por que o joelho acaba sendo lesionado? Porque toda a força vai ser gerada no joelho. Não, isso aqui, essa fotografia, ela é muito interessante porque ela mostra que o desequilíbrio é no quadril. A falta de força do quadril faz com que o joelho caia, rode internamente, e isso prejudica muito o joelho. Associado a uma pisada pronada, por exemplo, isso é grave. Por quê? Porque quando nós fazemos um movimento de balanço na marcha, passo, quando eu estou com o joelho flexionado, há uma rotação interna da tíbia, que é o osso da perna. E quando você toca o chão, você toca normalmente o pé em supinação e ele vem para prono. E quando apoia, essa força rotacional aumenta no joelho, principalmente. Então, será que é importante, às vezes, a gente fazer uma gravação de uma corrida? Como será que eu estou correndo? Né? Então, Cleiton, não é legal? Põe o cara na esteira, põe a câmera, ó, vamos correr. Não liga para a esteira, corra normal. Opa, ó, tá fazendo um pouquinho tá fechando demais o joelho, tá rodando muito o joelho. Então, eu começo a querer corrigir ativamente esse movimento inadequado. Então, eu faço, mas o profissional está olhando e está falando, às vezes a pessoa não consegue assimilar. E eu falei da gravação exatamente por isso, porque você olhando o que você está fazendo, talvez, né, e na grande maioria, você consiga corrigir de uma forma mais adequada.
Então, tênis é importante, a flexibilidade e o equilíbrio do membro inferior é importante, porque nós estamos forçando essas regiões, né? Do quadril, joelho, tornozelo e pé. Tá? Só um pouquinho para exemplo. Continuando lá nas características intrínsecas que são referentes ao corpo, aquilo que eu falei em relação ao peso, altura, o IMC, né? O índice de massa corpórea. Ou seja, quando você já tem um sobrepeso, aumenta o fator de risco lá para o membro inferior, não aumenta? Então, eu tenho que começar com uma intensidade de treino menor, eu tenho que começar normalmente na caminhada. E uma coisa que eu vejo muito no corredor recreacional, e começa a correr, aí eu estou acima do peso, eu vou começar a correr. Aí eu vou correr 1 hora. Aí muitas pessoas chegam lá e falam assim, comecei a correr 1 hora, estou com uma dor na canela, eu estou com uma dor no pé, eu estou com... Por quê? Porque o organismo não estava preparado para aquela intensidade de treinamento. Então eu preciso associar a dieta para reduzir o peso, eu preciso do fortalecimento para melhorar a força do músculo, que eu nunca não estava fazendo nenhum tipo de atividade, e eu preciso começar devagar, ou seja, caminhando numa velocidade menor e progressivamente eu vou aumentando. Por exemplo, eu tive um paciente, só para dar um exemplo, eu tive um paciente que nunca fez nenhum tipo de atividade. Aí ele chegou lá e falou assim, olha, eu estou correndo 20 quilômetros e estou com dor no joelho. Aí deu lá, condromalácia patelofemoral. Nós tratamos, ó, você vai começar devagar a corrida de novo. Começa com menos, 1 quilômetro, passa para 2, semanalmente, ou a cada 15 dias um aumento. Aí ele começou assim, ó, 2, 5, na outra semana ele estava em 10, na outra ele já estava em 15. Você acha que aconteceu com ele? Deu certo? Deu certo? Vai dar certo? É assim que trata? Então acho que nós temos que ter essa visão, sabe? Lesionei, por exemplo, lesionei. Primeira coisa que eu tenho que fazer, primeira coisa, entrar sempre não forçar. Sentir, para. Por quê? Se eu sentir algum desconforto e parar, a lesão é pequena, eu vou demorar 15 dias para recuperar, 10 dias, 15. Se eu continuar forçando, lesão grau 2, 6 semanas, 3 meses, então isso é uma coisa que o corredor precisa ter, né? Sentir alguma coisa, pare no começo. E gelo, repouso, elevação, né? E compressão no local. Sempre pensar nisso. Lesionei, primeira coisa que você fez, gelo. Aí chega lá na clínica também e fala assim, eu fiz gelo na hora só, deixei lá 30 minutos, 40 minutos. Não, é 20 minutos, passa 1 hora 20 minutos, passa 1 hora 20 minutos, é um intensivo. É como aquilo que a gente sempre fala, é utilizar o tratamento do atleta de alto rendimento na pessoa comum. Da mesma forma que ele quer voltar rapidamente a exercer a prática esportiva dele, eu acho que todo mundo também quer, né? Fora, não precisa ser um atleta de elite para querer voltar logo à prática normal da corrida ou do trabalho. Então a gente tem que sempre potencializar isso. Então a gente tem que utilizar o que é de bom. Sigilo. Eu falo assim, gente, o Neymar ganha 3 milhões lá por mês lá. Se ele lesionar, o que vão colocar no joelho dele? Primeira coisa que se faz, o cara sai lá fora, gelo. Gelo. Não existe uma máquina milagrosa, não existe o de última geração, eles usam gelo. Entendeu? Então a gente tem que ter sempre isso para sempre utilizar. A densidade óssea e composição corporal também entra nesses fatores que interferem, né, no caso das mulheres, em relação à menopausa, em relação à osteopenia, né, a importância da corrida, né, que entra aí também. Mas é importante também analisar antes de começar, para a gente saber que grau que está, até para não haver um comprometimento maior. Então, a gente está falando sempre nesses fatores e sempre dando um exemplo para que se previna também. Então, o médico é importante porque ele vai pedir uma densitometria, né, no caso das mulheres e também nos homens, né? O condicionamento cardiovascular, que também entra. Não adianta ser uma pessoa totalmente destreinada e querer aumentar a minha capacidade de uma vez. A capacidade ela é aumentada de forma progressiva. Então, o que é importante de tudo isso? É aquilo que eu acabei falando. É importante uma avaliação, né, um exame físico completo do aparelho locomotor. Então, ou seja, se eu tenho um joelho valvulado, se eu tenho pé
pronado ou supinado. Isso é importante? É importante, mas é uma coisa estática. Na dinâmica da corrida, você vê que ela muda, porque o piso sempre, independente se eu tenho o pé pronado, uma pesquisa mostrou o seguinte, que mesmo aqueles indivíduos que tinham a pisada pronada, quando corriam, o pé fazia um certo grau de supinação. Todos eles. Só que o grande detalhe, com o contato e a descarga de peso, a pronação que era realizada, como na pessoa que é normal, era maior. E é aí que prejudica. Então, o tênis, o que eles inventaram? O tênis tem um apoio maior nessa região, que é para absorver o impacto e ajudar nessa descarga de peso. Só que também, será que não é importante também a gente fazer um exercício, andar um pouco na grama, já que está envolvendo a corrida, a gente pode, para estimular, andar um pouco na areia para estimular esse pé, fazer um pouco de exercício com os dedos para ganhar um pouco de flexores plantares. Então, não adianta a gente querer ficar apoiando, né? Por exemplo, eu estou com uma lesão, eu vou apoiar, vou pôr um calço. Eu acho que não é muito por aí não, eu acho que a gente tem que ganhar na força muscular e no equilíbrio, né? Para ter um equilíbrio no próprio organismo, né? Então, a avaliação nutricional é importante, exercícios laboratoriais, por quê? Por causa daquela questão do colesterol, da diabetes, né? Em relação à parte óssea mesmo, em relação ao raio-x, se eu já tenho algum problema, não tenho, será que tem algum problema eu começar a corrida, né? O teste ergométrico. O teste ergométrico eu acho uma coisa assim, importantíssima. A gente tem contato lá na clínica com o aparelho e é ótimo. Por quê? Porque o aparelho ele vai fazer um exame do seu condicionamento através da troca de gases que você faz, inspirando e expirando. Então, pelo aparelho, ele vai ter condições de determinar, olha, você pode correr a tal velocidade, que você vai estar no nível de queima, né, de metabolismo mais alto. Então, ele consegue mensurar isso que eu acho muito importante. Porque o quanto eu preciso correr, que velocidade eu preciso correr, que frequência cardíaca que eu preciso estar para que o objetivo de perder peso, por exemplo, seja alcançado. Ou que eu tenha uma melhora do condicionamento cardiovascular. Então, esse exame seria uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu consigo saber, bom, que nível que eu estou. Bom, eu estou no nível condicionado. Não, eu estou um pouco, estou abaixo. Não, eu estou bem. Então aí, e também consegue ter um parâmetro se aquele treinamento semanal que você está fazendo, depois de um tempo está dando resultado ou não. Então isso é uma coisa muito interessante, que a gente tem pouco contato, só vê, né, quando passa no Globo Repórter lá, o cara com a máscara, correndo e tal, mas não entende muito bem o que esse exame faz, o que ele representa. Ele tem uma importância muito grande por conta disso, porque ele vai determinar o quanto esse indivíduo está treinado ou destreinado, qual é o limite que ele pode alcançar, qual é a frequência cardíaca e velocidade. Isso é muito legal. E o que é mais importante é essa interação entre o professor, né, o educador físico, o fisioterapeuta, nutricionista e o médico. Ou seja, todos esses profissionais estão envolvidos na prática da corrida. Ou seja, é que nós falamos lá no começo,